noite, amigos. Mais uma noite acolhedora do União Espírita Luz Divina, onde a gente possa harmonizar os nossos lares nesta noite, onde juntos, trabalhadores, alunos, amigos, e o gostoso é amigos de amigos, juntos, nos unindo agora com a música que a nossa querida Bia vai trazer para nós. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muita gratidão pela oportunidade. É um enorme prazer estar com todos e, mais uma vez, gratidão ao nosso Mestre Jesus e à equipe do Dr. Anselmo. Gratidão, querida, por essa energia, por esse carinho. E essa música, ela tem uma simbologia muito grande. Eu falei no início de permitir que a caravana socorrista de Maria adentrasse aos nossos lares, a nossa casa física. E o Rogério vai falar da nossa casa espiritual, esse corpo que é tão importante para a caminhada terrena do nosso espírito. Então, as energias vão se somando. É com você, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Luz Divina. Obrigado à direção material e espiritual da casa, equipe do Dr. Anselmo. Muito obrigado. Obrigado, Beatriz. Beatriz começou a cantar, eu falei, nossa, ela vai entrar com tom de soprano aqui, né? E maravilha, maravilha. Que linda, a música que fez uma ponte perfeita mesmo, como a Luz Divina falou,
para esse tema que eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido de diversas formas, mas ele é sempre importante de nós falarmos, porque o conceito de saúde, ele é muito mais profundo do que quando nós falamos, o importante é ter saúde, e na maioria das vezes nós estamos nos referindo à saúde física, à saúde do corpo, que é claro, que é super importante, claro, sem dúvida alguma, mas dentro da doutrina, e na verdade muito mais do que a doutrina, aquilo que Jesus passou para nós, o conceito é muito maior, né? A profundidade da questão da saúde é muito maior, e da cura também, né? Ambos têm um sentido muito maior do que normalmente nós usamos ou pensamos, que está ligado muito mais à questão física. Então, hoje, só para nós nos situarmos, né, a saúde integral, como é que hoje é definida pela ciência, a medicina? Antigamente, a medicina definia, e esse antigamente não é muito longe, não, tá? Mas ela definia como saúde sendo ausência de doença. Era assim que a medicina definia. E hoje, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, esse é o conceito de saúde. É um completo bem-estar físico, mental e social. Para que haja um dia aproximação aí total com a doutrina, com o espiritismo, ou com os espíritos, melhor dizendo, só faltou colocar físico, mental, social e espiritual, né? Que é o conceito que nós damos de saúde integral. Nós acrescentamos a palavrinha espiritual dentro do que nós acreditamos. Então, olha como a coisa é profunda. Eu queria citar aqui um caso real, nosso querido Chico Xavier. Chico, uma vez, foi questionado por um servidor lá em Uberaba, por conta de uma pessoa que eles estavam cuidando, um doente que já estava em estado terminal. E aí, vendo o sofrimento desse doente, um servidor chegou e perguntou, um voluntário perguntou para o Chico: Chico, será que mesmo nesse caso de tanto sofrimento e sem a perspectiva da cura pela medicina, será que nesse caso a eutanásia não seria permitida? E aí o Emmanuel fala para Chico assim: Chico, fala para esse nosso irmão que está perguntando isso, que esse irmão que está sofrendo aqui, ele cometeu suicídio nas últimas 2 encarnações, e agora ele resolveu ir até o fim, né? E aí o Chico explica isso para ele e fala: olha, esse nosso irmão aqui está em processo de cura. E às vezes a gente vê um atleta, uma pessoa aparentemente, né, para nós, extremamente saudável, e, no entanto, aquela pessoa que tem uma aparência de um atleta pode estar ali maquinando até um crime. Então ele explica dessa forma, mostrando o conceito de saúde integral de uma maneira muito mais ampla, atravessando vidas, atravessando ali, ou seja, mostrando a relação de causa e efeito, ação e reação, mostrando a justiça de Deus que sempre ocorre, o que não quer dizer, nós sabemos também pela doutrina, que nós temos que nos conformar com a dor, com o sofrimento, pelo contrário, porque nós temos a lei do progresso, nós temos o exemplo de Paulo, da transformação, do caminho de Damasco, onde nós podemos ter a bendita oportunidade também da redenção, ainda na encarnação atual, considerando o nosso merecimento, o nosso esforço para que tenhamos essa saúde integral. Por isso, a busca que nós precisamos ter para que nós tenhamos essa saúde de forma completa e não apenas, embora seja muito importante, porque é o veículo que nós precisamos para a evolução, mas não apenas o corpo físico, porque senão nós podemos estar desperdiçando até aquela encarnação, e é o que nós aprendemos de Jesus, que fora da caridade não há salvação, sobre as bem-aventuranças e os tantos exemplos que Jesus citou para nós. Queria destacar onde Jesus, apesar de não usar o termo saúde integral,
ele deixa extremamente claro isso numa passagem que nem sempre é bem compreendida. Certa vez Jesus, para curar, ou para permitir, né, a cura, para que ele promovesse ali a cura, porque ele sempre disse que ele não curava, que a fé das pessoas é que curava, e esse é um aspecto muito importante da saúde integral. Ou seja, Jesus deixa claro que é preciso essa condição para que haja a cura, em todas as pessoas que ele pôde ser o agente dessa cura. Maravilhoso, né, gente? Então, uma vez um cego pedindo essa cura a Jesus, Jesus convida esse cego para sair da cidade. Vem aqui comigo. E foi o único caso que acontece, a única passagem que tem no Evangelho, o tradicional, vamos dizer assim, em que ele não promove essa cura naquele momento, como tantas outras que aconteceram. Ele convida esse cego para sair da cidade, e aí sim, ele cura o cego e fala para ele assim: olha, volte para sua casa, mas não entre mais na cidade. Olha que estranho pode soar isso. Como é que ele vai voltar para a casa dele sem entrar na cidade onde a casa está? Né? E aí, com toda aquela né, maravilha que Jesus trouxe para a gente, nós temos que pensar que esse é um conceito muito abrangente, ou seja, muitas vezes nós temos a oportunidade dessa cura, mas não saímos daquele ambiente, daquele lugar, aonde muitos dos problemas que estão ocorrendo conosco aconteceram. Né? As companhias, aquele ambiente que muitas vezes é degradante onde nós estamos. Então, não quer dizer que literalmente, claro, porque senão seria impossível ele voltar para casa sem entrar na cidade. Mas o que Jesus diz é a importância de ele voltar para casa material, mas no ambiente em que ele se encontrava, vamos dizer assim, muito mais abrangente, mais espiritual até, que ele buscasse deixar, né, que ele deixasse de fazer parte daquele ambiente onde ele estava inserido. Então, esse é um conceito de saúde integral que é o social, como a medicina coloca. Nesse caso, não é o espiritual, é o social também, porque é onde ele estava inserido. E se isso não fosse tratado, aquele problema, um dos problemas que poderia ter causado aquilo, tanto no passado como agora, poderia voltar. Então, essa questão, e por isso Jesus, o médico de almas, né, no conceito da saúde integral, e por isso ele diz que ele não veio pelos sãos, no sentido de sãos como sendo pessoas fisicamente que estivessem sãos, mas no conceito de pessoas em que precisassem sim de uma ajuda para a sua evolução. Porque senão seria muito pequena, né, a passagem em que Jesus teria trazido se ele não tivesse deixado o maior remédio, a maior bula que nós temos ali, que é o Evangelho. No Evangelho nós temos tudo ali para a nossa saúde integral. E o Evangelho em si não é a salvação, né? O Evangelho é um livro. A salvação é a prática do Evangelho. Nós transformarmos aquelas palavras em ações. Então, é fundamental, e esse é um grande presente, o maior presente que a humanidade já teve, embora a boa parte da humanidade não seja cristã, mas esses ensinamentos, eles acabam sendo transmitidos em diversas outras religiões e crenças, e pelo mundo inteiro, pelo plano espiritual, através de tantos missionários aí que também vieram. Então, por isso, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Nós temos esse como grande marco da humanidade para que a nossa saúde integral a nossa saúde pudesse ser tratada a partir daí de forma integral. Então, nós temos essa importância e a cura da mesma forma, porque muitas vezes, na maioria das vezes, associamos a cura a esse processo de fisicamente termos ali como que uma ferida curada, uma doença curada. E aí vamos para um lado um pouquinho mais abrangente.
já que estamos falando tanto, graças a Deus, agora da vacina e da medicina que está ali fazendo esse trabalho maravilhoso, a ciência, né, que nós sempre temos que enfatizar, porque é dos pilares até da doutrina. Então, nós temos que falar sempre também da importância da ciência, né, que junto com a filosofia e a religião formam a base aqui da nossa doutrina. E aí, a vacina, ela justamente serve para quê? Para nos ajudar a criar imunidade através de anticorpos. Então, fisicamente falando, os anticorpos servem, como nós sabemos aqui, para que os agentes, aqueles agentes, no caso vírus, que possam ali invadir o nosso organismo, sejam detidos pelos anticorpos, que associados aos glóbulos brancos, acabam então conseguindo fazer a defesa do nosso organismo. E o que nós precisamos para o conceito de saúde integral é justamente pensar também nos anticorpos espirituais. Olha que interessante. Né? Nós podemos e devemos pensar que também precisamos de vacina, no sentido mais abrangente, que é o sentido espiritual. Como é que se dá essa formação de anticorpos? Nós podemos ir por duas vias. Uma, que precisa ser o início, que é tirar aquilo que nos envenena. Então, é buscar evitar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a culpa. Né? A culpa é um sentimento que muitas vezes soa como positivo, porque é ligado ao remorso, ao reconhecimento de um erro, mas que nem sempre é positivo à medida em que nós não nos transformamos de fato. À medida em que há apenas o sentimento de culpa, que é destrutivo. E Jesus, como em todas as lições diz para nós, o que nós precisamos fazer é a nossa transformação moral. É, de fato, nós nos modificarmos, além de não errarmos, reconhecermos o erro, tentarmos reparar o erro e evitar, claro, errar novamente. Como muitas vezes, em muitos exemplos, ele disse, vá e não erre mais. Né? Vá e não cometa mais erros. Então, mostrando que nós temos as oportunidades que o plano maior nos envia, mas precisamos fazer a nossa parte. Né? Senão, nós acabamos nos contaminando e errando novamente. Então, são esses exemplos que fazem, e aí é uma das vias que é buscando evitar esses venenos. E a outra que é a prática do bem, é a prática da caridade. E fazer o bem não significa não fazer o mal. Esse é um outro aspecto bastante importante, porque às vezes nós nos acomodamos de certa forma ou achamos que está tudo bem. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz o bem, porque eu não pratico mal para ninguém. Né? Nós já falamos, provavelmente pensamos isso, mas aí é nós nos compararmos com quem faz muito mal. Nós temos que nos comparar com quem faz muito bem, ao invés de defini-los apenas como santos. Porque, na verdade, aqueles que muitas vezes chamamos de santos são os que fazem a obrigação. Então, nós temos que buscar elevar mais a nossa régua, né? Temos que buscar exigir mais de nós, descontaminando-nos daquilo que nos aproxima um pouco mais do mal e, na verdade, buscando nos aproximar muito mais do bem, da prática do bem. Então, Jesus, como diz em todos os exemplos, a tua fé te curou, ele mostra o quê? Que a partir do momento que nós temos, de fato, essa força, nós podemos mover montanhas. A partir do momento que nós não deixamos a candeia embaixo do alqueire, nós podemos e devemos iluminar mais pessoas com a luz que nós temos, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Olha que maravilha, né, gente? Então, nós temos essa condição. Hoje em dia, uma parte da ciência até estuda a neurolinguística, não sei aqui quantos que já tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho. A neurolinguística, ela fala, inclusive, hoje, dentro da doutrina, e, na verdade, dentro das religiões,
a importância de nós não trazermos o negativo em uma prece. Olha que interessante. Isso também ligado à saúde integral, que está ligado à saúde do pensamento. Porque tudo começa ali. Então, muitas vezes, ao invés de pedirmos numa prece, ah, meu Deus, que eu não esteja doente, que eu não esteja em sofrimento, ou pedindo para uma pessoa que ela não sofra, que ela não sinta essa dor, que ela não tem... Nós já estamos pensando na dor, na prece. Nós já estamos, de certa forma, nos sentindo como a pessoa que às vezes está em sofrimento, sejamos nós ou outras pessoas. Então, ao invés de falar que nós não estejamos mal, que nós estejamos bem. Que a pessoa esteja feliz, que ela esteja em processo de cura. Isso, gente, faz com que nós tenhamos uma ligação, uma conexão fantástica para esse processo, porque nós, de fato, passamos a acreditar. Nós mostramos a confiança na própria prece, porque quando nós falamos muito da dor, e claro que aqui eu não estou generalizando, e aqui é uma coisa que a neurolinguística coloca, nesse aspecto também, de certa forma, né, científico, que mostra o quê? Que a gente precisa estar, como um aspecto magnético, atraindo as coisas que nós queremos que aconteçam, e não tentando repelir as coisas que nós não queremos. É mais difícil. É mais difícil. Por quê? Porque nós somos bombardeados por notícias ruins o tempo inteiro. Quantas notícias aqui, se nós ligarmos agora a TV, nós vamos ver boas? E certamente acontece muita coisa boa. Mas não é o que dá notícia. Embora as coisas ruins precisem ser noticiadas. Não estou aqui, pelo amor de Deus, colocando nada contra imprensa, não, de forma alguma. Apenas colocando que nós nos viciamos um pouco nessa coisa que nos contamina também em pensamento. Então, quando nós começamos a pensar nisso, até o aspecto positivo que está ligado a essa prece, faz com que nós tenhamos um pensamento melhor. Isso ajude o plano espiritual a ter um ectoplasma, vamos dizer assim, a ter uma energia nossa que ele possa captar muito mais rica, muito mais positiva, para que o plano ajude e leve junto com a prece que nós estamos dirigindo para alguém, seja para nós mesmos, uma matéria-prima melhor para que eles possam ajudar nesse tratamento. Então, vamos pensar até no alimento, né? Como um outro exemplo bastante simples. O arroz integral, por que ele é chamado integral? O arroz tem a película, que é o farelo, o pericarpo, cientificamente falando, o germe e o endosperma, que é o miolinho ali, né? De fato, é o que se come ali quando não é mais integral. Então, quando todo mundo, né, coloca, é unânime em falar que, por exemplo, o arroz integral, ele é melhor para tudo que é integral, né? E já pegando o exemplo da natureza, nós temos de forma completa, e isso faz com que muitos, inclusive, nutrientes sejam melhores aproveitados, ou melhor aproveitados, né? Como queira. Então, quando se fala que nós jogamos muita coisa fora, folhas, a folha da cenoura, a folha da beterraba, uma série de coisas que se joga fora e que a ciência mostra cada vez mais que quando se tem o uso integral de tudo isso, nós temos um aproveitamento também para a saúde, vitaminas, nutrientes que muitas vezes nós jogamos fora. Então tem muitos exemplos para a saúde física que para a saúde espiritual também vale se nós levarmos isso a um conceito mais abrangente, como Jesus colocou. Não vamos tratar só da nossa casa físico, mas do ambiente que está ao nosso redor. Se nós não podemos fazer isso, que a gente pelo menos saia desse ambiente, que a gente não frequente aquilo que nos contamina, embora não seja fácil. E por isso o orai e vigiai. Né? O orar e vigiar, nós começamos a entender por que alguns termos que são falados, talvez em todas as palestras, em todas as reuniões espíritas, orar e vigiar, reforma íntima. O que é a reforma íntima, gente? É justamente a busca por essa saúde integral.
é limpar, é tirar de nós aquilo que nos contamina, e é uma reforma interior, tem que ser como secar uma ferida. Uma ferida, ela seca quando é de dentro para fora. Se nós quisermos acelerar o processo de cicatrização com alguns medicamentos, antigamente existia a sulfa. Aqueles que são jovens há mais tempo aqui vão lembrar, que aquele pozinho a gente passava numa ferida e cicatrizava mais rápido. E foi proibido por quê? Porque cicatrizava por fora, a pele, de fora para dentro, e por dentro, na maioria das vezes, continuava a infecção. E aí depois, quando ela tinha erupção, né, o processo dela estourar, aí já era muito mais complicado. Então, tem que ser assim. É mais lento? É mais lento. Mas é assim que funciona, quando é de dentro para fora. Por isso a reforma ela tem que ser íntima. Não adianta uma outra pessoa querer fazer a reforma em mim. Nós vamos numa casa, tomamos passe, ouvimos palestras, tratamentos, água fluidificada, a cromoterapia, diversos tratamentos que casas benditas têm, mas se nós chegamos depois e não fazemos a nossa parte, não adianta. Vamos tomar passe a vida inteira, vamos fazer tratamento a vida inteira. Claro que uma hora a água mole, né, em pedra dura, tanto bate até que fura, porém, vamos tentar acelerar esse processo. Na medicina material é a mesma coisa, não é? Se um médico, nós vamos no melhor médico do mundo, que passou para nós o melhor medicamento do mundo, mas se nós não tomarmos esse medicamento, não adiantou nada. Deixamos ele lá dentro ali do blister, né? Dependendo se é comprimido, se é cápsula, enfim. Nós precisamos tomar esse medicamento. E é a mesma coisa, nós temos o evangelho em casa, lemos o evangelho, ouvimos palestras, tomamos passe, mas não buscamos a nossa melhora. E aí, como pode ser o exemplo do Chico? Nós estamos aparentemente muito saudáveis, e até, não só aparentemente, na questão física e mental, muito saudáveis, porém, espiritualmente, ainda temos sentimentos como de orgulho, como racismo, né? Como coisas que compactuamos com coisas que são extremamente contra aquilo que Jesus pregou. E aí fica aquela coisa da gente ter como se fosse os dois santos, né? Ora a gente reza para um, ora reza para outro, e aí nós temos que nos decidir e buscar acelerar isso. Então, nós precisamos, primeiramente, reconhecer a necessidade de sermos curados. Fisicamente é fácil fazer isso. Começou a ter uma febre, ninguém quer ficar com febre. A gente já toma aqui, inicialmente, um antifebril, e se não formos mais a fundo, caso seja uma infecção, porque daí precisa provavelmente de um antibactericida, né, que é um antibiótico, aí não vai resolver. Então nós vamos tomar comprimido e não vai resolver. Mas é fácil buscarmos isso. De um jeito ou de outro, nós fazemos, nem que seja na marra. Espiritualmente, não. E aí o na marra, às vezes, significa dor. Né? Às vezes não tem jeito. Tivemos todas as oportunidades de ter essa melhora interior, de buscarmos a nossa saúde integral pelo amor, pela alegria, pela ajuda, pela caridade. O Evangelho, né, tem todos esses exemplos. A oportunidade de estar ligado a uma casa abençoada como essa, que é um farol que atrai os navios que chegam ali entre recifes. Quantas vezes nós estivemos ou estamos ainda entre recifes e nós temos casas como essa que nos ajudam a entender o Evangelho, a nos tratar, né, a nos acolher, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, Jesus, o Evangelho, o tempo inteiro, fala sobre isso. Né? O Evangelho fala exatamente sobre essa importância de nós mudarmos, de nós nos transformarmos. E não só, não obstante seja o melhor de todos os exemplos que nós temos, que é o de Jesus, nós temos esse exemplo de tantos outros, até mais recentes. Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco e Clara de Assis. Né? Então nós temos muitos exemplos. Certamente aqui alguém
tem algum exemplo de alguma pessoa que acaba servindo como modelo de tão bem que faz, o que fez, e que foi decisivo, que abriu o mar para nós, como Moisés fez para os hebreus, e que no momento em que nós estávamos ali também numa situação difícil, em que a gente só via aquele marzão na frente, alguém veio e abriu o mar para nós, né? Então, esse orai e vigiai, ele está muito ligado à origem de tudo, ao pensamento. Tem uma frase que fala assim: cuidado com o teu pensamento, porque ele se transforma em palavras. Cuidado com as tuas palavras, porque elas se transformam em ações. Cuidado com as tuas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuidado com os teus hábitos, porque eles formam o teu caráter. Cuidado com o teu caráter, porque é ele que determina o seu destino. Então, percebem como nós temos, né, essa origem no pensamento, e por isso o orar e vigiar, e aquela questão de estarmos sintonizados com coisas boas, ser tão importante, é aquela coisa de sintonizar uma palavra perfeita, como nós fazemos. Hoje em dia, digitalmente, é só clicar ali e mudar de lugar, mas nós temos aquela figura um pouco mais antiga do rádio ou da TV, que nós mudávamos ali o dial, né? A estação virando um botão. Então tem hora que começamos ali, embora não seja fácil, tá, gente? Seja muito difícil fazermos isso, ainda mais quando temos tantos problemas e somos tão influenciados por tudo aquilo que ouvimos, vemos, e pelo próprio plano espiritual, que nós sabemos que também nos influencia, tanto para o bem quanto para o mal, a depender da frequência em que muitas vezes nos encontramos. Nós aprendemos que quando estamos bem sintonizados, quando confiamos, quando temos fé, quando estamos ali com a nossa reforma íntima, com a nossa saúde integral em dia, nós criamos como se fosse uma redoma de luz que nos envolve. Então, nenhum mal pode nos atacar, pode nos influenciar, à medida em que nós buscamos essa proteção, né? Então, nós precisamos confiar nisso, porque à medida em que a gente abre a nossa guarda, essa nossa saúde integral fica comprometida, né? E quando a gente eu vou... e por isso que tem aquela coisa de não orar para Deus e para Mamon, né? Manon, aliás, nós precisamos ter a nossa fé, de fato, que se traduz em confiança, de uma forma muito intensa. Então, eu confio em Deus, mas por via das dúvidas, vamos fazer isso também. Vamos fazer aquilo também. Vamos fazer aquilo também. Não estou me referindo à medicina, claro. A medicina a gente tem que buscar, senão nós nos tornamos fanáticos, né? Então, uma vez estava lá na casa, ali no Benfeitor, fazendo atendimento, e foi uma senhora que ela estava com uma infecção enorme na barriga. E ali ia falar, sabe o que é? Eu fui no médico, ele passou um anti-inflamatório, e eu não tomei não, porque eu confio mesmo na espiritualidade. Né? Vocês devem ter ouvido aqui muitas vezes isso já, né? Eu não confio na medicina, eu queria primeiro... E aí eu falei, mas quem que a senhora acha que orientou a medicina, né? Quem que a senhora acha que ajudou a medicina a desenvolver os medicamentos? Porque se nós não confiarmos nisso, nós vamos sobrecarregar o plano com coisas. Daqui a pouco a gente quer tirar um calo indo numa casa espírita, né? Eu estou com um calo aqui, eu queria ver se dá para jogar um pouco de água fluidificada em cima e tirar esse calo. Gente, eu estou com dor de dente, não vou no dentista. Então, o plano espiritual, o tratamento que se faz nas casas, ele é um complemento fundamental para a nossa parte, principalmente moral, e também para a parte física, porque muitas vezes nós temos situações em que a ciência não consegue nos ajudar. Na pior das hipóteses, nós vamos ser fortalecidos para que um tratamento médico funcione melhor. Quantas vezes nós vimos? Teve um outro caso, que foi uma senhora também, que ela foi diagnosticada com câncer,
E foi dito a ela, olha, por um maior hospital que nós temos no Brasil, né, um médico de lá, ela tinha uma condição financeira muito boa. Então ela falou assim, olha, foi dito que é um caso muito difícil, vai ser uma cirurgia de 5 horas, e é um câncer assim, assim, assado, e que está muito difícil, inclusive até da imagem de ter ali uma... Porque está num lugar muito difícil, até na imagem fica complicado de localizar. E aí a espiritualidade, né, foi dito para ela assim, olha, não é um câncer, é um tumor benigno, vai ser uma cirurgia de 1 hora e pouco, mais ou menos. Fique tranquila, porque os médicos terão toda a ajuda para fazer isso. E a gente fica até com receio de passar. Olha a responsabilidade de falar uma coisa dessa, né? Porque ela não tinha ido em um hospital qualquer. Então, passou uns 2 meses, mais ou menos, passaram uns 2 meses, ela voltou dizendo que tinha ocorrido exatamente assim. E para ela foi importante por quê? Porque ela era muito cética em muitos aspectos, né? Então, ela, a partir daquele dia, aquela coisa de ligar a espiritualidade, de ter confiança, porque ela orava, mas no fundo não acreditava que nada pudesse ser feito. Então, tem coisas que acontecem, e não dá para mais uma vez generalizar, porque às vezes esse é o remédio que precisamos. Por isso que a gente não pode desistir. Por isso que não podemos chegar para uma pessoa e falar assim, é karma. Isso você tem que passar mesmo, né? Até pode ser, mas e aí, gente? E a nossa função, a nossa obrigação de ajuda, a nossa confiança de que podemos ter a nossa redenção, né? A lei de sobrevivência, a lei de progresso, a caridade maior, a empatia, que é tão importante. Então, nós precisamos, não é passar aquela confiança do tapinha nas costas, mas é, de fato, fazer com que a pessoa, com que todos nós, busquemos a nossa transformação. Um médico material, quando chega para nós, vamos supor, esse é um caso clássico na medicina, que muitos de vocês devem ter ouvido, espero que não passado, mas ouvido muitos casos falando de médicos que chegaram para pessoas, para pacientes e falaram assim, olha, ou você para de fumar, ou você muda o estilo de vida, ou isso ou aquilo, né? Vários exemplos aqui, ou você morre. O que você decide? E aí, na grande maioria das vezes, a gente vê as pessoas falando, poxa, agora eu tenho que parar. Seja disso, daquilo, de fumar, de beber, ou de ter de fazer um abuso qualquer, às vezes está ligado ao excesso de alimentação também, qualquer coisa que seja, em que uma atitude nossa pode nos trazer a cura material. Agora, a pergunta é, o médico, quando fez isso, ele passou um remédio material? Ele provocou o que em nós? Uma mudança física? Não, né? No conceito de saúde integral, ele buscou o quê? Uma mudança atitudinal, uma mudança comportamental em nós. Não vamos para a medicina, ele não precisava falar de espírito. Mas muitos médicos são, como nós sabemos, ligados à questão espiritual, e a gente vê depoimentos maravilhosos de médicos que falam que houve a influência da espiritualidade, que ele sentiu aquilo para ajudar numa cirurgia, para ajudar a recomendar alguma coisa que fosse decisivo para o paciente. Olha como o conceito de saúde integral é interessante, gente, e a gente vê a ciência cada vez mais se aproximando disso, da espiritualidade. A ciência, até há uma década, talvez, um pouco mais atrás, não acreditava na fé, no poder da fé. Como acredita hoje. Tá? Mas vamos pegar o exemplo do placebo. O que é o placebo? Né? Quando a ciência faz os testes, a medicina faz testes, ou até aplica como recomendação um placebo. Placebo o que é? Um comprimido, por exemplo, de farinha, né? Que é inócuo, no sentido de propriedades de um agente, aí, de um princípio ativo, como todo medicamento tem. Então, o que acontece? Se faz, por exemplo, no caso de um teste de um novo medicamento, se aplica o novo medicamento a um grupo e o placebo a outro grupo, sem que ambos saibam se tomou placebo ou não. E a gente vê muitos casos em que o placebo age
de uma maneira igual ou melhor do que aquele grupo que tomou o princípio ativo. O que é isso? A força da fé. A pessoa tomou aquilo acreditando que aquilo ia lhe fazer bem. Quer ver um exemplo mais aparentemente bobinho? Por que a vitamina C, comprimido de vitamina C, é desse tamanho, aquele efervescente, e o comprimido para o coração é assim, ó. Já pensou se fosse o contrário? Mas o princípio ativo que tem em ambos é o mesmo. A quantidade que tem é a mesma. Agora, se nós chegarmos no médico e falar, você vai ter que tomar um remédio para o coração, e a gente vê um negócio desse tamanho assim, falei, ih, meu caso é mais grave do que eu pensava. Agora, vitamina, pô, isso daqui não vai fazer nada em mim, né? Então, é um aspecto que podem chamar de fé, pode chamar de força do pensamento, né? Qualquer coisa que seja, mas a medicina estuda cada vez mais isso. Então, e aí em casos realmente mais profundos ligados à espiritualidade, né? Muito mais profundos, inclusive com casos de mediunidade. Não é só de influência, é de mediunidade que médicos sentiram, viram e passaram, né, o caminho de Damasco, de repente, para esse médico. Então, são vários exemplos assim, gente. Rogério, Oi. vamos fazer um intervalo agora? Claro, e aqui também eu já estava, de qualquer forma... Mas depois você faz um fechamento. Claro, claro. Essa música que a Bia vai trazer para nós agora Uhum. é exatamente esse momento de calma, de reflexão, porque todo esse conteúdo, a gente tem que digerir isso, né? É verdade. Então, essa música vai mostrar para a gente o que a gente precisa e o que a gente recebe, às vezes não percebe essa orientação. Você fecha um pouquinho o microfone? Claro, claro. Com você, querida. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, que hoje te inquieta, não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Gratidão, querida. Agora, Rogério, depois
de alinhavar essas duas músicas com tudo que você falou. Faz o fechamento para nós, dá o caminho das pedras. É o Evangelho, né? Na verdade, Jesus já trouxe esse caminho para nós, a gente não tem que reinventar muito, o que a gente tem que reforçar é como eu queria terminar só naquela historinha da pessoa que chega para o sábio querendo que ele definisse ali, né, o conteúdo do Evangelho para testar o sábio, falando para ele assim, ó, se você realmente conhece todo o Evangelho, toda a Bíblia, aí como você fala que conhece, fala para mim o conteúdo no tempo que você consegue ficar num pé só. E aí ele pega, é fácil. Ele pega o Evangelho, segura, fica numa perna só, e aí ele fala, ame. E aí a pessoa fala, como assim? E o resto? O resto é para ensinar como fazer isso. Então é isso, gente. É saúde integral para todos, que é o que a gente precisa cada vez mais procurar. Quando nós desejarmos saúde ou agradecermos, né? A gratidão é fundamental. Vamos buscar também agradecer por cada passinho que nós conseguimos para a nossa saúde integral, porque é fundamental e às vezes a gente não percebe o quanto já conseguiu crescer. Então esse é o ponto que eu queria fechar e desejar essa saúde integral cada vez mais a todos. Obrigado. Tem um sentimento que tem sido ainda bastante forte, já foi mais no começo da pandemia, que é o medo. E que tem tudo a ver com isso que você está falando agora. O medo, todos nós aqui sentimos a proximidade, né, disso, dessa doença, de tudo aquilo que nós vemos, de tantas pessoas que partiram, que estão sofrendo e os seus entes queridos. Talvez aqui dificilmente tem alguém que não tem alguém próximo que acabou. Eu não gosto do termo perder, né, porque perder é como se nós tivéssemos, mas vamos dizer assim, por esse afastamento que houve de forma coletiva tão rápida. Mas esse medo ele está ligado a uma necessidade de nós buscarmos ainda mais essa força interior. Então isso nesse momento é fundamental. Nós temos agora na semana que vem finados, que é um dia que acaba né, se falando tanto disso também, e inevitavelmente faz com que a gente tenha de novo uma lembrança ainda mais forte daqueles que partiram não só pela Covid, porque a gente agora está focando muito nisso, mas na verdade a gente tem isso todos os dias por diversas formas, embora a Covid trouxe isso de uma maneira tão intensa, mas é a necessidade que faz com que a gente busque essa redoma de luz, busque através da nossa fé, da nossa compreensão de que há um Deus justo, que não há injustiçados, apesar de ter injustiça. Então, nós precisamos entender, e é muito difícil, é muito doloroso para nós, mas ninguém falou que esse mundo de expiação e provas não iria ser, né? Nós sempre aprendemos que sim. Então, que a gente busque em conjunto, por isso a importância da casa, né, desse apoio que nós temos, para nos fortalecermos, física e espiritualmente. Gratidão, amigo. Eu que agradeço, mais uma vez. É um assunto bastante delicado, você conseguiu trazer de uma maneira esclarecedora e suave. Aproveitando essa última fala, vamos nos unir agora para que, enquanto a Bia estiver fazendo a última música, que é o sol que vai nos guiar, que é a essência divina de cada um de nós se expandindo, nos imaginando cada um na sala de passe da casa que frequenta, com a equipe amorosa, nos colocando uma grande cascata de luz que adentra pelo nosso coronário e vai fazendo essa limpeza energética desta casa tão importante, da nossa alma, do nosso espírito em evolução,
com um sentimento muito grande de ternura e gratidão a toda essa equipe que tanto trabalha. O nosso abraço carinhoso ao Dr. Anselmo e toda a sua equipe, para que, enquanto estivermos neste enlevo, possamos emanar energia de amor, de conforto, de confiança àquelas pessoas que sabemos que estão fragilizadas. E, como sempre, o nosso carinho e a confiança para que os espíritos abortados se preparem para uma nova caminhada mais amorosa. Bia, querida, é com você. Sentindo a energia dessa música que vai nos guiar. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso, todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. E é por instinto que eu encontro a luz ou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. E é por instinto que eu encontro a luz ou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Muita gratidão, querida, pela seleção das músicas e que essa energia desse sol que é Deus, da representação do girassol, que é a natureza, a presença divina,
adentre nos lares de todos nós. E como o Rogério bem lembrou, esse momento da comemoração do Dia de Finados é um dia de leveza, de gratidão, de lembrar das coisas boas. Vem aquele choro de saudade, mas é leve. Vamos entender que eu não preciso sofrer a ausência, porque os nossos irmãos que já partiram antes de nós, porque o passaporte foi carimbado, se eles perceberem o quanto a gente está sofrendo, como que eles vão se sentir? Então, vamos encher a nossa casa de sol, vamos encher de girassóis e vamos mandar muito sentimento de gratidão, de alegria por termos compartilhado essa caminhada. Gente, gratidão. Bia, Rogério, meus amigos que estão aqui com a gente toda sexta-feira. Muita paz, muita alegria, muita harmonia para vocês. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, gente. Fique com Deus. Fiquemos todos. Porque Deus está sempre conosco. Amém. Boa noite.